Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena e tranquila vizinhança de Maplewood, todos conheciam a senhora Eleanor Reis como a senhora idosa e modesta que regava suas plantas, cumprimentava os vizinhos educadamente e desaparecia atrás das cortinas de sua casa todas as tardes. Aos 78 anos, ela parecia inofensiva, frágil e completamente inadequada à agitação do mundo moderno. No entanto, o que ninguém sabia era que por trás de seus óculos de lentes grossas e cabelos grisalhos se escondia uma mulher com um passado extraordinário. Durante os anos de guerra, Eleanor não apenas sobreviveu a missões impossíveis em zonas de conflito, como também salvou vidas. Frustrou planos mortais e conquistou a reputação de heroína desconhecida, respeitada apenas por alguns poucos oficiais e camaradas. Naquela manhã, enquanto fazia compras no pequeno supermercado local, um jovem impaciente a empurrou bruscamente para que chegasse ao corredor dos cereais. "Anda logo, vovó!" gritou ele pensando que estava brincando. A senhora Reis permaneceu imóvel com o olhar calmo e profundo. Naquele exato momento, uma leve ondulação, quase imperceptível, percorreu o ar da loja. Aqueles que deveriam ter notado aquela estranha quietude simplesmente deram de ombros e continuaram comprando. Mas Eleanor Reis, a velha senhora que eles consideravam insignificante, não era apenas capaz de se defender. Ela possuía uma determinação e uma força pelas quais muitos teriam pago um preço alto. E naquele dia ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. A campainha tocou enquanto Eleanor empurrava seu pequeno carrinho. O supermercado Maplewood, geralmente tranquilo a essa hora, estava lotado de compradores apressados. Crianças corriam entre os corredores, caixas passavam os produtos na velocidade da luz e os velhos hábitos do bairro pareciam reinar absolutos. Ao se aproximar do corredor de verduras, um grupo de rapazes ria alto, bloqueando seu caminho. Um deles, alto e musculoso, esbarrou nela de propósito. "Ei, vovó, quer uma aula de marcha atlética?", disse ele com um sorriso debochado. Os outros caíram na gargalhada. Eleanor, imóvel, ergueu lentamente os olhos para ele. Ele esperava ver medo ou confusão. Mas o que viu foi uma calma estranha, quase assustadora. Um silêncio pesado parecia envolver a viga. As pessoas ao redor diminuíram o ritmo, como se o próprio tempo estivesse hesitante. Sem gritar ou ameaçar, Eleanor falou em voz baixa, mas firme. "Aconselho você a ter cuidado com suas ações. Você pode se arrepender de suas escolhas." O jovem caiu na gargalhada, pensando que era uma piada antiga. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, Eleanor deu um passo em sua direção. Seus movimentos eram calculados, precisos, quase militares. Em uma fração de segundo, ela agarrou seu braço e o desarmou com um gesto que parecia mínimo, mas foi devastadoramente eficaz. Ele cambaleou surpreso e desorientado. Os outros homens recuaram instintivamente, percebendo que algo naquela velha não correspondia à sua aparência. Nesse instante, o gerente da loja, alertado pela comoção, veio correndo. Ao ver a cena, franziu a testa. "O que está acontecendo aqui?" gritou. Eleanor, ainda calma, olhou-o diretamente nos olhos. "Esses jovens precisam aprender a respeitar, e você tem a responsabilidade de deixá-los agir corretamente." O gerente, constrangido e um pouco intimidado, não sabia o que dizer. Os clientes, entretanto, murmuravam entre si: "Ela é só uma senhora idosa." Mas, assim, um simples incidente em um supermercado desencadearia uma série de eventos que revelariam a todos em Maplewood que a senhora Eleanor Reis não era quem eles pensavam conhecer. A notícia do incidente no supermercado espalhou-se rapidamente por Maplewood. Os vizinhos cochichavam entre si, curiosos e perplexos. "Você viu a senhora idosa na seção de frutas e verduras?", perguntou um. "Ela derrubou aqueles rapazes no chão como se fossem crianças", murmurou outro. Enquanto isso, em casa, Eleanor Reis estava sentada em sua poltrona favorita, com uma xícara de chá fumegante na mão. A calma de sua sala de estar contrastava fortemente com o tumulto lá fora. Seu olhar vagou para o passado, onde as lembranças mais vívidas de sua juventude militar ressurgiram. Durante a guerra, Eleanor foi oficial de inteligência em missões secretas no exterior. Ela resgatou reféns, infiltrou-se em redes perigosas e frustrou planos que teriam custado a vida de centenas de civis. Seus colegas a apelidaram de o fantasma não por sua discrição, mas por sua formidável eficiência. Enquanto o gerente do supermercado tentava se desculpar desajeitadamente, não pôde deixar de notar uma fotografia emoldurada na lareira. Eleanor, em uniforme militar, recebendo uma medalha por bravura. Suas mãos tremeram levemente.
Ele havia subestimado aquela senhora. No dia seguinte, o jovem que havia esbarrado nela recebeu uma visita inesperada. 2 ex-colegas de Eleanor, agora aposentados, souberam do incidente. Eles o abordaram seriamente. É melhor você pensar 2 vezes antes de zombar de alguém, especialmente de alguém como ela, disse um deles com voz respeitosa e autoritária. Essa conversa, repleta de mistério e seriedade, deixou o jovem pálido. Pela primeira vez, ele percebeu que a senhora Reis não era apenas uma senhora idosa, era uma lenda viva. E em Maplewood, aqueles que a conheciam ou tinham ouvido falar de seu passado sabiam de uma coisa: era melhor não subestimá-la. Naquele dia, um novo e silencioso respeito se instalou na vizinhança. Mas para Eleanor, aquilo era apenas o começo. Os segredos há muito enterrados de seu passado começavam a ressurgir. E logo toda Maplewood descobriria a extensão de sua força e coragem. Poucos dias após o incidente no supermercado, Maplewood mergulhava numa calma enganosa. Os moradores ainda cochichavam sobre a senhora Reis, alguns com admiração, outros com ceticismo, mas ninguém suspeitava que um perigo real se aproximava. Naquela manhã, Eleanor recebeu um telefonema misterioso em seu antigo telefone fixo. Uma voz rouca e desconhecida sussurrou: "Sabemos quem você é, e sabemos o que você fez." O telefone quase caiu de suas mãos. Seu coração não batia forte de medo, mas de vigilância. Ela sabia que seu passado poderia alcançá-la. A poucos quilômetros dali, um bando de criminosos em busca de um antigo artefato militar que Eleanor ajudara a garantir durante a guerra se aproximava de Maplewood. Eles não faziam ideia de que a velha senhora que tanto subestimavam era a mesma que havia destruído sua organização décadas antes. Eleanor levantou-se calmamente e passou a mão pela fotografia de seu passado militar e murmurou: "Eles não têm ideia do que os espera." Vestiu um casaco, ajustou as luvas e saiu para a rua, como se fosse simplesmente fazer compras. Mas por dentro, cada músculo, cada reflexo, cada lembrança da guerra estava em alerta máximo. Na vizinhança, os jovens que haviam rido dela no supermercado ainda sentiam uma estranha tensão. E quando um deles tentou segui-la para zombar dela novamente, foi impedido por um movimento tão rápido e preciso que quase caiu. A notícia começou a se espalhar: "A senhora Reis não é o que vocês pensam." Ao cair da noite, Eleanor percebeu os criminosos se aproximando de sua casa. Ela tirou um baú antigo contendo documentos e apetrechos que guardava desde a guerra. Tudo estava pronto. Sua aposentadoria tranquila havia chegado ao fim. Maplewood estava prestes a descobrir que essa velha senhora ainda era capaz de proteger os inocentes e enfrentar o perigo como nos seus tempos de façanhas militares. E o que parecia ser um bairro simples e tranquilo logo se tornaria palco de um confronto onde Eleanor demonstraria que sua coragem e força jamais haviam desaparecido. A noite havia caído sobre Maplewood. As ruas tranquilas estavam silenciosas, mas Eleanor sabia que o perigo espreitava a poucos passos de sua casa. Os criminosos, convencidos de que a velha senhora seria um alvo fácil, haviam se aproximado para roubar os documentos que ela protegera por décadas. Mas Eleanor não estava apenas preparada, ela estava determinada. Cada movimento de seu corpo denunciava a experiência de seus anos em missões secretas. Com precisão cirúrgica, ela neutralizou um intruso atrás de sua porta da frente antes mesmo que ele percebesse o que estava acontecendo. Os outros, alertados pelo barulho, tentaram forçar a entrada na casa, mas Eleanor os interceptou um a um, usando técnicas que nenhum daqueles homens jamais havia visto. Na vizinhança, as luzes se acenderam. Vizinhos curiosos espiaram pelas janelas, horrorizados e fascinados ao mesmo tempo. Testemunharam a cena incrível, aquela velha, aparentemente imóvel e frágil lutando com a força e agilidade de uma jovem guerreira. Cada movimento era calculado, preciso e implacável. Quando a polícia chegou, chamada por um vizinho corajoso, os criminosos já estavam subjugados e Eleanor, calma, entregou os documentos às autoridades com um sorriso singelo. O chefe de polícia, um homem severo, ficou sem palavras. Você é? Gaguejou sem conseguir encontrar as palavras. Eleanor simplesmente assentiu com a cabeça. Apenas alguém que se recusa a permanecer em silêncio diante da injustiça. No dia seguinte, Maplewood era o único lugar onde se falava sobre o assunto. Os jovens do supermercado, o gerente da loja e todos os moradores finalmente entenderam que Eleanor Reis não era apenas uma senhora idosa. Ela era uma heroína viva, uma mulher cuja coragem resistira ao teste do tempo e cuja força salvar o bairro. E embora muitos jamais tivessem imaginado que uma vida pudesse conter tantos mistérios, Eleanor continuou a sorrir gentilmente.
regando suas plantas e cumprimentando seus vizinhos, sabendo que mais uma vez havia feito a coisa certa discretamente mas com muita força. Maplewood nunca mais seria a mesma. E a senhora Eleanor Reis? Ela se tornará uma lenda viva, um símbolo de coragem, força e resiliência para todos.